Olá família, tá uma chuvinha gostosa aqui, mas espero que o barulho só tranquilize vocês aí, que nós possamos ter esse barulhinho da chuva como fundo aí para nosso estudo diário aqui das Escrituras, tá bom? Vamos lá, minha garganta também não tá tão forte, mas vamos fazer o nosso estudo aqui. Hoje a gente vai estudar a primeira carta aqui aos Tessalonicenses, capítulo 2. Ontem a gente foi até o versículo 3, hoje a gente vai ler do 4 em diante. Esse capítulo aqui é muito bom a gente ler, tendo em vista o contexto histórico dele que está lá em Atos capítulo 17, que é quando Paulo e Silas, eles chegam na cidade dos Tessalonicenses, e eles começam a pregar o evangelho, e eles são expulsos de lá pelos judeus, tá bom? Eles expulsam eles de lá, e eles vão para Bereia. Inclusive eles pegam um amigo deles lá, chamado Jasão. Eles prendem ele paga a fiança para sair. Mas enfim, a igreja em Tessalonicense é muito espantoso ver que Paulo e Silas ficaram ali cerca de 3 meses e formaram uma igreja ali. Então, essa igreja ela se tornou forte, né? É muito interessante isso, que se tornou uma igreja forte e obediente nas coisas do Senhor. Então eu gostei bastante disso. É igual o membro novo, né? Quando se batiza, tá com aquela energia toda ali. Então eles compartilhavam o evangelho com outras pessoas e cresceu bastante. Então, quando Paulo e Silas eles são expulsos, né, de Tessalonicenses, ele vai ali para Bereia. E lá também os judeus eles viajam até a Bereia para expulsar o apóstolo Paulo ali. E aí então o apóstolo Paulo ele está muito ansioso para saber como que estava a igreja em Tessalonicenses, né? Porque ele é uma igreja extremamente nova. Então ele pede para que Timóteo vá para Tessalonicenses, né? Como a perseguição era maior sobre o apóstolo Paulo, então ele pede para que Silas, né? Não é Timóteo não, Silas volte lá e pegue um relato, né? De como estão as coisas lá na igreja lá e depois traz para ele. E por isso que o apóstolo Paulo no capítulo 18 ali de Atos, ele está sozinho lá em Atenas, porque ele fica lá aguardando Silas voltar com essas respostas dessa carta, né? E ter notícias, né, dos Tessalonicenses. Então é dentro desse contexto aqui que nós vamos estudar aqui o capítulo 2, tá bom? Então conforme eu falei, vamos começar aqui no versículo 4. Deixa eu abrir aqui, versículo 4. Versículo 4 diz assim: Mas como fomos aprovados por Deus para que o Evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não como para comprazer aos homens, mas a Deus, que põe à prova o nosso coração. Bom, o apóstolo Paulo ele tinha sido acusado, né, de pregar o Evangelho ali com intenções, com segundas intenções, talvez ganhar dinheiro, alguma coisa assim. E aí então ele está rebatendo que quem deu esse evangelho para ele, né? Quem deu foi o próprio Deus. Esse evangelho é de Deus e ele estava compartilhando. E o próprio Deus, ele que examina os corações, tá bom? Para mostrar que estão aprovados. Então esse evangelho era de Deus e ele é aprovado por Deus, que examina os corações, que compartilha esse evangelho aqui. Vamos aqui para o versículo 5. Porque, como bem sabeis, aqui é muito interessante que o apóstolo Paulo, né, como tinha um grupo de judeus falando coisas contrárias ao apóstolo Paulo, aos ensinamentos que foi dado ali, então sempre o apóstolo Paulo chama a atenção para os membros em Tessalonicenses sobre o que eles receberam, como que eles receberam essa mensagem, ou seja, como a palavra que ele usou aqui, né, como bem sabeis. Então eles tinham a prova porque o apóstolo Paulo tinha estado lá, eles receberam o evangelho. Então ele vai usar muitas dessas palavras, como bem sabeis, como tens o testemunho, como lembrais, né? Ele vai usar muito dessas palavras aqui nessa carta para relembrar os Tessalonicenses que tipo de evangelho eles tinham recebido, a mudança que causou na vida deles e assim por diante, tá bom? Então ele diz assim: como bem sabeis, nunca usamos de palavras lisonjeiras, nem de pretexto de avareza. Deus é testemunha, além
dele falar, né, bem sabeis, chamando ele como os tesalonicenses como testemunhas, também Deus era testemunha da obra que havia feito ali entre eles, tá bom? E aí ele fala, nós não fomos até vós com palavras lisonjeias, com pretextos, né? Ou seja, a palavra lisonjeia, falar coisas bonitas para agradar a pessoa, né? Mas eles foram ali com o evangelho de Deus. É bem interessante isso aqui, quando ele fala também com pretexto, nem com pretexto e avareza. Essa palavra pretexto aqui é bem no sentido de arrumar um pretexto para ganhar dinheiro mesmo. A gente tem lá em Mateus 23, versículo 14, quando o próprio Jesus Cristo censura lá os escribas e fariseus, dizendo: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque devorais a casa das viúvas, e isso com pretexto de longas orações. Por isso sobrevereis sobre vós perigoso juízo, né? Rigoroso juízo. Então, o próprio Jesus falou, olha, vocês estão com pretexto de ter longas orações na casa das viúvas para ganhar mais dinheiro, né? Então, acusando, o que vocês vão ganhar vai ser o juízo de Deus sobre vocês, né? Isso que Jesus Cristo falou lá em Mateus 23, versículo 14. Versículo 6 aqui, voltando para Tessalonicenses, diz assim: não buscando a glória dos homens, nem a de vós, nem a de outros, ainda que pudesse, como apóstolo de Cristo, ser-vos pesado. Aqui o apóstolo fala, eu não busquei a glória dos homens, eu não busquei a glória de vocês, né? E nem, aqui ele fala nem no sentido de sustento, porque ele não buscou o sustento, o dinheiro, para prover as necessidades dele entre os tesalonicenses, tá bom? Ele não buscou ali. Então ele fala, olha, então não tem pretexto, né? Como eles estão falando que foi por pretexto que eu preguei o evangelho. Pelo contrário, né? No capítulo que nós lemos ontem, falou que o apóstolo Paulo veio, né, de outro lugar que já havia sido expulso, né? Não tinha ganhado dinheiro lá também. E embora fosse devido dele, né, como apóstolo, receber ali, né, algo para suprir as necessidades que eles tinham, eles abrem mão disso. E agora a gente vê, né, que os tesalonicenses têm um testemunho, não, é verdade, eles não quiseram dinheiro quando eles estavam aqui. As intenções do apóstolo Paulo e dos que estavam com ele lá, os missionários, eram puras, né, não era com o objetivo de ganhar dinheiro, não. Versículo 7, né, até nós podemos perguntar qual que era a motivação de Paulo, né, já que não era ganhar dinheiro, né. Ele vai explicar aqui ainda nessa carta que a glória dele, a alegria dele era a conversão daquelas pessoas, né, a conhecerem Jesus Cristo aqui. E nós também, né, o que nós ganhamos com o Evangelho, né? Será que a gente pensa em riquezas nessa terra que vai ficar aqui? Não, você tem que pensar o que eu vou ganhar daqui a 1000 anos. Aí sim você está pensando em algo, que tudo que nós conquistamos nessa terra vai ficar aqui. Mas a eternidade é lá para frente, então a gente tem que pensar a longo prazo. O que eu vou ganhar daqui a 1000 anos, né? Então é esse o sentido aqui. Versículo 7. Antes fomos bramado entre vós, como amar uma criança o seu filho. Aqui fala que ele foi brando, né, entre eles ali, foi suave entre eles, não foi pesado ali. Assim como ele colocou aqui como uma ama, né? Uma babá, né? Seria, aqui ele coloca a palavra ama. Ama é uma babá que cuida dos filhos da outra pessoa, que fica fazendo carinho ali na cabeça, né? E cuidando na necessidade da criança. Então o apóstolo Paulo fala, eu fui como uma ama para vocês, né? Eu não pedi nada de vocês, só cuidei de vocês, né? Prestei os cuidados aí que vocês necessitavam, carinho, cuidado, aquecimento, né, do frio, essas coisas. Versículo 8. Assim estamos nós também, afeiçoados de boa vontade, e se quiséssemos comunicar, não vós somente o Evangelho de Deus, mas ainda a vossa própria alma, porquanto éreis muito querido. Olha, vocês são tão queridos, né, que nós queríamos ganhar o que? A alma de vocês. A recompensa que nós queríamos é a alma de vocês, né? Essa é a recompensa de quem compartilha o Evangelho, né? Trazer pessoas para o reino de Deus, né? E ontem no grupo, né, alguém colocou, né, falando sobre isso, a recompensa, né?
as pessoas que fez missão, qual a alegria de ver essas pessoas ainda no Evangelho. E eu pude compartilhar que eu sinto a mesma alegria também quando eu ajudo uma pessoa a entrar no templo, quando um casal está brigando e a gente conversa para se reconciliarem. Eu também sinto essa mesma alegria, tal como, né, se tivesse batizado uma pessoa. Então, se envolver no processo de ajudar as pessoas a se manter firme no Evangelho também traz essa alegria que o apóstolo Paulo está compartilhando aqui. Versículo 9. Porque bem vos lembrais, né? Novamente aqui, trazendo a lembrança deles aqui. Bem vos lembrais, irmãos, do que o vosso trabalho e fadiga, pois trabalhamos dia e noite e vos pregamos o Evangelho de Deus, para não sermos pesados a cada um de vós. Então ele fala que ele pregou ali incessantemente o Evangelho, dia e noite entre eles ali. Pode ver que em 3 meses que eles ficaram em Tessalonicense, fortaleceu muito a igreja, a ponto deles saírem, né, e a igreja permanecer firme, né? Então, não sei se foi Timóteo ou Silas, né, que foi lá buscar notícias de Tessalonicenses. Quando ele volta, eles trazem notícias alegres, que a igreja está firme, que tem amor um entre os outros lá e que eles estavam firmes na palavra de Deus. Versículo 10 diz assim: Vós de Deus sois testemunhas de qual santa e justa e irrepreensíveis nos houvemos para convosco, os que crestes. Bom, aqui ele fala que eles são testemunhas, sempre ele falando, vocês lembram, vocês sabem, vocês agora são testemunhas de que quando nós estávamos entre vocês, nós éramos irrepreensíveis. Não tinha ninguém com pretexto para tirar dinheiro de vocês ou coisa assim, né? E aí ele fala aqui que os crentes, né, eles vão ter um testemunho, a palavra surte um efeito, uma mudança na vida deles, ou seja, os crentes no sentido daqueles que creem na palavra. Versículo 11, assim como bem sabeis que exortamos e consolamos-nos, cada um de vós, como o pai a seu filho. Novamente ele expressa aqui, né, o carinho de amor de um pai pelo filho. Então o apóstolo Paulo foi como um pai ali em Tessalonicenses, cuidando deles. Aqui a palavra a cada um de vocês, né, significa o quê? Que o apóstolo Paulo ele dava atenção individual para cada pessoa. Até porque cada pessoa é importante para Deus. E o apóstolo Paulo ele dava essa atenção individual para cada uma das pessoas ali. Versículo 12, para que vos conduzisseis dignamente para com Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Aqui está falando, né, que o apóstolo Paulo ele tinha como chamado ali levar eles para Deus, né? Então eu acho que é o chamado de cada líder, cuidar das pessoas ali e apresentar elas perante Deus. Então esse apresentar, o apóstolo Paulo fala aqui, apresentar de modo digno perante Deus. Então ele como o pastor, né, dessas ovelhas, dessa igreja aqui, a função do apóstolo Paulo era cuidar deles e apresentar eles perante Deus, sem mácula, né? Então se houver pecados, coisas assim, corrigir e assim por diante. Então eu achei interessante aqui, versículo 13, ele diz, pelo que também damos, sem cessar, graças a Deus, porquanto recebemos de vós a palavra da pregação de Deus, e recebeste como a palavra não como palavra de homens, segundo a verdade, mas como a palavra de Deus, da qual também opera em vós, que crestes. Bom, ele fala que ele não cessa de agradecer a Deus, o sentimento de gratidão, né? E esse sentimento de gratidão é acompanhado porque a igreja em Tessalonicense receberam o apóstolo Paulo e os missionários ali como se fossem servos de Deus mesmo, como se fosse a mensagem do próprio Senhor, e não como mensagem de homens. Até porque eles eram comissionados para esse trabalho, então eles estavam representando o Senhor ali, e eles recebem como se estivessem recebendo do próprio Senhor ali a palavra da pregação. Versículo 14 diz assim, porque vós, irmão, foste feitos imitadores das igrejas de Deus, que estão na Judéia e em Jesus Cristo, porquanto também padeceste de vossos próprios cidadãos, da mesma coisa, como também ele dos judeus. Aqui ele está falando que os judeus, né, eles perseguiram Jesus Cristo, a igreja foi perseguida lá em Jerusalém,
E agora eles estavam sendo igual a eles. Em Tessalonicense também estava havendo uma perseguição. Então, uma igreja extremamente nova e sobrepujando as perseguições que estava tendo ali contra ele. Ele continua no 15. Os quais também mataram o Senhor Jesus e os seus próprios profetas, e têm perseguido, e têm nos perseguido, e não agradam a Deus, ao contrário a todos os homens. Está falando que os judeus perseguiram Jesus Cristo, mataram os profetas e também perseguia os apóstolos, né? E aí essa palavra perseguir significa que expulsa, né? Assim como o apóstolo Paulo foi expulso de Tessalonicenses, né? O apóstolo Paulo, Silas, Timóteo e assim por diante. Versículo 16. E nós, impedem de falar, e nos impede de falar aos gentios, para que possam salvar-se, a fim de chegar sempre à medida de seus pecados, porque a ira de Deus caiu sobre eles até o fim. Aqui está falando dos judeus que perseguem e ficam obstruindo o caminho da pregação do evangelho. Eles estão bebendo uma condenação. Isso se torna pecado na vida deles. É isso que ele fala aqui, tá bom? Versículo 17. Nós, porém, irmãos, sendo privados, esse versículo 17 é o que eu mais gostei aqui, ó. Nós, porém, sendo privados de vós por um momento de tempo, de vista, mas não do coração, tanto mais procuramos com grande desejo ver o vosso rosto. Essa aqui parece até uma canção, uma música, né? Eu lembrei pesquisei aqui a Zizi Posse, né? Que ela fala, perigo é ter você perto dos olhos e longe do coração. Veja só o versículo 17, né? O apóstolo Paulo fala, sendo privados, essa palavra privado no grego aqui significa ser desorfanados, como se fosse ser separado do Pai, daquele que tinha eles junto, tá bom? Então eles foram privados, por quê? Por conta dessas perseguições, eles foram separados. O apóstolo Paulo não queria sair de Tessalonicense, mas por causa da perseguição ele teve que sair. Então ele foi desorfanado, saiu ali da presença, foi privado da presença dos Tessalonicenses. Mas olha que lindo ele fala, por um momento, de vista, ou seja, de vista eu não estou com vocês, eu não estou vendo vocês, mas no coração, né? No coração é diferente, mas não no coração, ou seja, no coração vocês permanecem em mim. Eu achei lindo esse versículo aqui. E aí ele fala, quanto mais procuramos com grande desejo ver o vosso rosto, né? O apóstolo Paulo usa expressões muito fortes aqui para dizer que ele queria estar com eles novamente, ver o rosto deles, né? Que ele estava longe da vista deles, mas que ele estava com o coração ali próximo, né, deles. Deixa eu ver quanto tempo está a mensagem aqui. Já está 18 minutos. Vou finalizar aqui vai até o versículo 20 aqui, né? Eu estou no 17, vamos ver o 18 aqui, ó. Pelo que bem quiséssemos uma outra vez ir ter convosco, pelo menos eu, Paulo, mas Satanás nos impediu. Aqui o apóstolo Paulo fala que ele queria ter ido até os Tessalonicenses, mas Satanás impediu. A gente tem que tomar cuidado nesse versículo para não colocar força demais no inimigo, dizer, aí tá vendo, o inimigo tem poder e ele obstrui o caminho. Na verdade, a palavra obstruindo aqui seria colocou barricadas, a gente pode dar a volta. Como que o apóstolo Paulo faz para quebrar esse impedimento que o inimigo fez? E até mais, eu posso dizer, como que o inimigo ele fez ali para impedir que o apóstolo Paulo fosse aos Tessalonicenses? De acordo com Atos, né, capítulo 17, a gente vê que os próprios judeus se juntaram e expulsaram. Então Satanás tomou conta do coração daquelas pessoas que estavam querendo matar o apóstolo Paulo. Por isso ele saiu de lá, né? Por isso os próprios membros da igreja pediu para que ele saísse lá, né? E eles tentaram pegar o apóstolo Paulo, pegaram um homem lá chamado Jason, né, a qual o apóstolo Paulo ficava na casa, prenderam ele aí sobre fiança, ele saiu. Então foi melhor o apóstolo Paulo ter saído mesmo. Mas veja que o Satanás, né, com a palavra Satanás aqui também significa adversário. Com adversário, ele faz oposição ao reino de Deus, mas ele não é mais poderoso do que Deus. E como que o apóstolo Paulo, ele vence essa barreira, né, que
que o inimigo ali fez contra Paulo para ele não ir aos Tessalonicenses. Nos próximos versículos diz aqui, ó, versículo 19. Porque o qual a nossa esperança e alegria é a coroa da glória. Porventura não sois vós também diante de vosso Senhor Jesus Cristo em sua vida? Ele está falando, ó, vocês são a minha glória, a minha coroa, a minha recompensa, né? A minha esperança. Versículo 20. Porque vós sois a vossa alegria. O versículo 20 finaliza aqui. Eu tenho que terminar no capítulo de amanhã, né? Falando como que o apóstolo Paulo ele venceu esse obstáculo aqui que Satanás coloca, né? Eu já vou falando logo aqui para complementar essa mensagem. Ele simplesmente não repreende Satanás, não expulsa Satanás. Sabe o que ele faz? Ele manda Timóteo ir lá. Simplesmente isso, né? Não lembro se é Timóteo ou Silas, mas eu vou falar amanhã no capítulo 3. Ele simplesmente vai lá e fala, vai você, né? Eu não posso entrar por causa dos judeus que estão impedindo lá, por causa que Satanás colocou coisa no coração deles, eles têm algo pessoal contra mim. Então o que o apóstolo Paulo faz? Simplesmente manda o outro missionário lá e ele vai lá e consegue, né? E Paulo fica ansioso ali, esperando a resposta para saber como estão os tessalonicenses. E aí quando ele volta, então ele recebe grandes alegrias dessa igreja que era extremamente nova, 3 meses, né, que formou-se uma igreja ali, eles estavam firmes na fé no Senhor, então eles vão receber boas notícias aqui, tá bom? Então é isso, é assim, né? Eu acho que às vezes quando nós não temos abertura de entrar na casa de uma pessoa para compartilhar o evangelho, nós podemos enviar outros que têm mais afinidade, isso também no trabalho de ministração. Às vezes você tem mais afinidade com a pessoa, conversa com a sua presidente da sua socorro, presidente do quórum, fala, eu gostaria de ministrar essa família aqui. Eu tenho uma preocupação por essa família. Nada impede de você estar ministrando, mesmo sem ser ministrador deles. Mas você pode pedir essa designação aí, que com certeza você vai receber uma designação de cuidar de alguém que você já tem essa preocupação. Tá bom? E para nós aqui, às vezes, quando nós está impedido, que não temos, que tem algumas barreiras de nós irmos, manda aquele que tem afinidade, né? A gente pode conseguir ver isso aqui, que o apóstolo Paulo, simplesmente para vencer a barreira que Satanás colocou ali, ele falou, vou mandar Timóteo. E Timóteo, ó, passa pela barreira e entra lá e depois vem trazendo notícias boas, tá bom? Então é essa mensagem que eu compartilho com vocês, em nome de Jesus Cristo, amém. Até amanhã. Eu querendo desligar a câmera pela frente aqui. Deixa eu voltar aqui. Até amanhã, gente.